Bom dia, galera. Hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre o que analisar na avaliação antropométrica. Aquela avaliação que eu pedi para vocês fazerem de vocês. Logo que as primeiras medidas que eu pedi foi medida da massa corporal, né, o peso corporal e a altura. E para que serve isso? Para a gente calcular o IMC. O IMC é o índice de massa corporal. Ele é feito pela fórmula massa corporal dividido pela altura ao quadrado. Nesse exemplo que vocês podem visualizar aí, isso aí são as minhas medidas, né? Eu peso 66 quilos por 700 gramas e tenho 1,67. Você multiplica a sua altura para depois fazer a divisão, que vai dar um valor de 23,91. E qual é a medida desses 23,91? Metros por altura ao quadrado. Isso significa que existe uma tabela em que diz que a pessoa pode estar dentro do peso normal, baixo peso, ou desnutrido, ou sobrepeso ou obesidade. Essa é a tabela em que consegue demonstrar isso. Você pode observar que o IMC entre 18,5 até 24,9 é o peso normal. E aí você pode observar que aproximadamente, basicamente, a cada 4,5, a cada 5 desse valor, há a mudança de estágio, né? De 25 a 29, de 30 a 34. E aí você vai fazer essa medida e vai calcular isso e saber se você está abaixo ou acima do peso. Isso é para adultos. Para adolescentes, crianças e adolescentes, utilize essa tabela em que você pode observar que existe uma diferença dos valores, que ela altera conforme a idade. Para que você possa observar se você está obeso ou não, a gente utiliza essa tabela que é de score Z, de percentil, em que você vai observar em que ponto você vai estar, em que há divisão entre meninos e meninas. Sobre a circunferência de cintura, dependendo da medida que vai dar, você vai ter um risco aumentado ou um risco substancialmente aumentado para doenças cardiovasculares. E quais são as doenças cardiovasculares? Pode ser hipertensão, diabetes, AVC, infarto, síndrome metabólico. Então, dependendo de como seja a sua circunferência de cintura, você vai ter o maior ou menor risco para esse tipo de doença. E há essa divisão entre homens e mulheres. Existe uma divisão entre o formato de pera e o formato de maçã. Em geral, as mulheres têm um formato de pera por causa isso é em resposta às nossas condições hormonais. Né? Os hormônios femininos fazem com que, por exemplo, há um maior acúmulo de gordura no quadril, enquanto que os hormônios masculinos, testosterona, né, há um aumento de gordura na cintura, enquanto para mulheres seria no quadril, para os homens seria na cintura. E esse valor ele vai corresponder também a um fator de risco para doenças cardiovasculares. A gente pode observar aqui que existe uma relação também entre idade, né? E dependendo de qual seja essa relação, seria entre baixo, moderado, alto e muito alto. Lembrando o seguinte, valores menores do que 1, né, estariam em direção a um formato de corpo de pera, enquanto valores de 1 a acima de 1 para o formato de maçã. Sobre a frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca em repouso, é bom lembrar disso, que quando a gente está em exercício físico, há um aumento conforme a intensidade. Então, valores normais de frequência cardíaca seria entre 60 e 100. Valores abaixo de 60 seriam bradicardia e acima de 100, taquicardia. Se por acaso você conhecer alguém que é um atleta de maratona, você vai perceber que ele tem uma frequência cardíaca abaixo de 60, porque existe uma fórmula que é relacionada ao débito cardíaco, que é igual à frequência cardíaca vezes o volume de injeção. Como eles treinam muito, o volume de injeção dele é muito maior. Isso faz com que a frequência cardíaca, para que mantenha o mesmo débito cardíaco em repouso. Tem estudo na literatura que mostra que teve atletas de nível olímpico que tem frequência cardíaca de repouso de 30 batimentos, ou seja, a cada 2 segundos para um batimento. Então, ele tem um volume de injeção muito alto.
Se você não é atleta e tem bradicardia, é interessante você procurar um cardiologista, porque é possível que você tenha algum problema de coração no sentido, por exemplo, de insuficiência cardíaca, ou seja, por exemplo, você é hipertenso há muito tempo e seu pai, né, sua avó, seus avós, e não trata, há uma alteração no músculo cardíaco que faz com que o coração bata menos. Já se você, por exemplo, está estressado, né, ou então tem uma influência simpática exacerbada, você tem esse ataque cardíaco. Também, da mesma forma, é interessante procurar um cardiologista, um médico especializado, para que possa iniciar um tratamento para a sua doença. Em relação ao questionário de prontidão de físico Parquet, é interessante que você tenha não para todas as respostas. Caso você tenha não, tenha alguma resposta sim para alguma delas, é interessante que você procure um médico para que observe se aquela alteração realmente traz algum malefício durante a atividade física. E aí, agora, vamos sair do sedentarismo? A Organização da Saúde, ela preconiza que para que você saia do sedentarismo, seja sabe do ser sedentário, você precisa fazer um nível de atividade física. O tempo mínimo para adultos e para crianças e adolescentes. Para adultos seria 180 minutos por semana. O que quer dizer isso? Por exemplo, 3 vezes na semana de 1 hora. E para criança seriam 6 vezes na semana de 1 hora. Atividade moderada a intensa, mas com foco na atividade moderada. Aí, caso você queira entender um pouco mais sobre isso, você pode utilizar nesse documento Global Action Plan on Physical Activity de 2018 a 2030, que é o documento que fala sobre a Organização Mundial da Saúde. E sobre a intensidade, né? Existe essa tabela, a tabela de Borg, né? A tabela de percepção subjetiva de esforço, e que seria interessante, nesse tempo que você for fazer atividade física, que você fique entre 5 e 7, com maior intensidade, com maior tempo no 6. Beleza? Essa é a nossa diretriz, caso você queira mudar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais ativo. Até mais. Tchau, tchau.